Fala, minha gente, olha eu por aqui de novo, combinandinho com a Darlene. Caiu uma nota de 50 aqui? Vocês vieram com ele? Era só vontade de chegar. Boa tarde, meus Boa amores. tarde. Começando Entre Família. Temos um amiguinho que está assim hoje, correndo riscos volta. de começar a tossir, tá resfriado. Fica mais distante. Brincadeira, não precisa. Estou com Já tá imunidade passando boa. vírus Tudo já, bem, tá pastor? indo embora. Eu tô bem, melhor que a Binal. É verdade. Depende do parâmetro, eu tô bem. Nós dois aqui estamos realmente melhores que Estão você. melhores. Não, o problema é que o Binal, quando ele fica mal, ele fica com uma voz igual a minha, né? Então isso é muito mal. Ai, ai. Eu não posso rir muito acho hoje, que minha ficou gente. bom quando você Mas apresenta. isso- Fala qual é o tema do Isso programa, só vai. foi para anunciar o tema de hoje, que é gente Sem noção. Sem noção. Ah, que fala na frente do Sem outro. noção, é. Que Você, atropela. esse é o programa que, olha, vai por mim, é o programa que você tem a oportunidade de pegar o link e mandar no grupo da família. Tem uma pergunta um sem preocupante. noção, né? Tem convidado de hoje? Assim, gente que vai Tem, falar, tem. testemunho e tal? Contar a Tem, história não, própria? não, tem especialista do dia. Sim, mas não tem nenhum convidado que vai dizer. Assim, Não, que ninguém vai se Por entregar. que ninguém chamou ninguém Então, deve hoje? ser porque a Deixou produção, a gente como- a produção tá contando com a gente. Ah, sim. Tá contando com você também, Lucas, no hashtag de hoje. Tem Boa. alguma notícia sobre gente sem noção, Lucas? Sobre Sem Noção, eu vou fazer o seguinte, eu trouxe algumas histórias para poder contar, porque eu fiquei pensando, que tipo de história? Convidei uma galera para poder comentar, e é uma história melhor que a outra, que dava aquela coisa de vergonha alheia. É disso que se trata. Vergonha alheia. Talvez, em algumas histórias, você vai lembrar de alguém, talvez alguma situação com você mesmo, mas hoje eu vou falar sobre isso. Mas eu vou falar também, inclusive, boa tarde pra você. Olha, Boa você não tarde. sem noção, começando aqui falar, dá boa tarde pra vocês. Boa tarde. Boa tarde você também de casa. Eu vou falar também aqui no hashtag hoje sobre educação. Na semana passada, a Jo falou sobre o ProUni agora do segundo semestre. E hoje, inclusive, você vai conseguir saber se você já se enquadra nisso. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Eu vou trazer algumas informações. Mas eu também tenho uma outra notícia de uma jovem brasileira de 17 anos, que entrou na lista das 17 das 50 melhores estudantes do mundo. Vou comentar um pouquinho sobre isso, o que ela fez, a história dela, vou trazer hoje para o programa. Ela sim, tem muita noção, viu? Legal. Ah, e mais uma que está Parabéns. entrando aí nesse ranking, né? Muito legal. Parabéns. E quem vai nos ajudar hoje nesse assunto sobre o sem noção, ela que tem muito noção do que ela fala, propriedade, né, Darleide? Tá aí, ó, a Laura Caron com a gente. Bem-vinda aí, Laura, dando aquele tchauzinho mais uma vez com a gente. E o legal é que a Laura, ela fala mesmo, né? O que tem que falar, ela vai e fala. Não é assim? Ixi, então sem Você noção não só. fala nada, Darleide. Fica só me deixando falar sozinho e me olhando sério. Eu acho que vai até as 4 assim hoje. Eu não posso Eu estou rir. pensando Melhor o que eu respirar. posso falar para não ser sem noção. É É por isso, inevitável. vocês vão me ver em vários momentos ficando em silêncio. Assim, a entendi pessoa sem agora. noção é igual Silêncio. sepultamento. Tá todo mundo sofrendo, mas o morto mesmo não tá sentindo nada. É igual sem noção. Todo Ele não mundo tem sofre, mas fil- ele mesmo tá tudo Não certo. tem filtro, é o inconveniente, é o inadequado. Todo mundo tem ou é um pouquinho disso. Nós vamos fazer uma rápida pausa e já estamos de volta com você. Está no ar o seu Entre Família. Até já. Então, Vamos lá? vamos. Então vamos, pergunta do dia, para mostrar que é ao vivo, ter a sua interação, a sua participação. Ó, não assista nada agora além do Entre Família, tá bom? Não divida a tela aí do, do seu computador com jogos, ou seja o que for. Acompanha a gente, Exatamente. só a gente. Tem Então, visita em casa? É igual o mandamento do sábado. Nem tu, nem teu servo, nem teu filho, nada. Ninguém na Boa. tua casa. Tire a atenção de você. Fica com a gente. É muito sem noção. A gente está aqui falando ao vivo e você não dá atenção pra gente. Pois Não é. manda um comentário, não faz uma ligação, não pede uma revista, nada. Só fica aí, passando pra lá e pra cá. Pois é. Ontem eu estava acompanhando o programa, viu? Não mandei interação até... Acho que foi o Lucas que falou, né? Porque, ou foi você, não sei, alguém me falou. Todo não mundo mandou- falou. É, Todo não, mundo mandou, falou. não mandou interação porque eu falei, eu estava bem zoado, né? Tava bem Dá pra gente ruinzinho e perceber tal. ainda. É. Não melhorou muito ainda, né, Darleide? Mas, gente, esse é o assunto de hoje. Você acha que tem algum sem noção entre a Gente gente? sem noção. Ô, Abinal, eu estava num certo lugar, em um certo momento recente, alguém chegou pra mim e falou assim, para de zoar com a Darleide. Eu falei, você tá sem noção. Você tá achando que ela é a princesa lá no palácio, sem defesa? Eu quero mandar um abraço para esta pessoa que eu não sei o nome, para todas as outras que dizem a mesma coisa. Para de fazer isso com a Darleide. Ó, a Tadinha. perguntinha do dia aqui, ó, para você interagir com a gente. Já manda aí, viu? Manda agora no 1298315 0249. Você já passou por alguma situação
com alguma situação delicada, com alguma pessoa sem noção, ou quem sabe você foi sem noção em algum momento, compartilha com a gente também, mas vamos falar dos outros, né? Se não quiser se expor aí, talvez alguém sem noção, em algum momento ali na sua vida se meteu, enfim, fez alguma coisa. Eu acho que tem pessoas que são como padrão e tem outras que têm surtos. episódios. Episódios. Por exemplo, já aconteceu de eu estar à porta na igreja, cumprimentando as pessoas, e aí vem uma moça que eu nunca tinha visto na vida, porque eu não era daquela comunidade ali, e eu a abraço e me calho de dizer, vê se não é falta de noção, Laura. Claro que é. Eu disse, você está grávida? Perguntei até de quantos meses a moça estava grávida. Não, ela não estava grávida. Então, isso é falta de noção, não é da tua conta se a pessoa está com sobrepeso, ela está grávida, fica quieta. Aí então tem episódios de sem noção. Entende? A Eliane que às vezes me segura. Às vezes ela me segura em algumas ocasiões. Ontem mesmo foi uma delas, quando eu cheguei em casa, aí ela falou, parabéns, você não se meteu na vida dos outros, dos vizinhos. Que às vezes a gente conversando, né, com algumas pessoas, tal, conhecidas, aí fulano, cadê? Ela, não é da tua conta onde fulano tá, para de perguntar. Estão indo lá para o centro, tal. Eu falo, para de ficar perguntando. Então você vai ser um personagem no programa de hoje, não. porque assim, não, no sentido seguinte, não é uma pessoa que faz isso por maldade, não é um... É uma pessoa sem noção. Eu não tenho noção. É que não tem noção. Se ele tivesse noção, eu estava com um amigo saindo da academia, aí tinha nós todos conhecidos e alguém desconhecido junto no grupo, que estava todo mundo fazendo academia, aí falou tal. Aí alguém falou, e falou, o que você faz? Ele falou, sou juiz. Uau, onde que você apita? Todo mundo sabia. Ele falou, também sou, tal, mas eu era bandeirinha e tal. E falou comigo, juiz, e você? Onde você apita? Eu apito ali naquela comarca. Eu não tenho. Minha sugestão. Ele era juiz e aí. Sem noção, cara, mas não tem conserto. Não tem. Foi. Ou seja, você vai ser personagem sem querer. Meus amores, faz o seguinte, responde o que é essa história de sem noção na sua vida. Se é algum parente, se é um amigo, se é você, pode contar. Abra o coração pra gente no 0 Operadora 12. A gente está abrindo o nosso para você. Nós estamos nos expondo. Já contei um caso meu, já contou um pouco da vida dele no 983-1502-49. Aleixo, salva a gente. Eu vou tentar ser sem noção, então eu vou falar o mais rápido possível, com menos palavras. Vê aí o hashtag. Não, realmente, abre o coração, pessoal. Pode mandar assim sua interação. Acho que você vai, claro, ter alguma história. Se você não tem nenhuma história, não conhece ninguém sem noção, talvez eu sem noção. Menino! Ai. Pode mandar sua história, compartilha com a gente. Muito bom. Olha, daqui a pouquinho eu tenho algumas histórias para compartilhar. Eu falei sobre o Fala Povo. Aguarde. Vamos seguir o hashtag. Você que fez o Fala Povo de hoje? Exatamente. Oh. Exatamente. As histórias. Daqui a pouco vocês me contam sobre isso, Tá viu? bom. Vou seguir, pessoal. Falar sobre o ProUni. Hoje é possível saber se o resultado, lógico, da edição do segundo semestre. Para quem se inscreveu, é necessário acessar o site acessounico.mec.gov.br/ProUni. E é por meio do ProUni que o candidato de baixa renda utiliza as suas notas ali do Enem para tentar uma bolsa de estudo parcial ou então integral em uma instituição de ensino superior ou privada. No caso, tem aqui algumas informações, quero convidar você para vir para a tela. Na semana passada, a Josi trouxe algumas informações, então a gente reforça hoje que já vai ser possível você conferir se seu nome se encontra nessa lista. Os resultados, então, dessa primeira chamada agora para esse segundo semestre, começa hoje. O resultado da segunda chamada no dia 20. Por que uma segunda chamada? Pode ser que quem não teve o seu nome aqui nessa primeira chamada, ele consiga sim se inscrever para a segunda chamada. Então é importante ficar atento aqui, meu nome não saiu, eu posso tentar para a segunda chamada. As manifestações de interesse na lista de espera de 9 a 10 de setembro. Aí você vai saber se seu nome ainda se encontra nessa lista. E o resultado da lista de espera no dia 13 de setembro. Não consegui, eu quero saber se meu nome vai sair. E aqui você encontra essas informações. Lembrando que você pode acessar o site, fazer ali a sua inscrição e saber quem pode participar. Lucas, ProUni, mas quem que pode se inscrever? É quem fez o Enem em 2022 ou então em 2023 e teve uma média de 450 pontos nas áreas de conhecimentos e nota superior a 0
na redação, que sempre é muito importante. O pessoal comenta bastante, quer saber qual que é o tema ali do Enem com relação na redação. Então, com esses quesitos, você pode se inscrever e tentar aqui também fazer parte do ProUni agora para a segunda chamada. E continuando no clima de educação, eu tenho uma história aqui ó, que realmente dá muito gosto de poder ler e, claro, poder compartilhar com você. E essa pessoa tem, sim, muita noção e você vai entender o porquê. Já pode colocar a foto dela aqui na tela para você já conhecer um pouco mais sobre ela. Essa daqui ó, é a Milena Xavier Martins. Ela é de Minas Gerais e tem 17 anos. Ela entrou para a lista dos 50 melhores estudantes do mundo. Com isso, ela vai concorrer ao Nobel Estudantil. E tem mais nessa história, viu? Pessoal, ela é ativista social e pesquisadora de inteligência artificial. Só que para chegar a essa lista de 50 melhores do mundo, ela precisou ser escolhida entre mais de 11 mil candidatos com inscrições de 176 países. Conhecendo um pouquinho mais da história dela, é o seguinte, ó, ela é filha de professora que dava aula em uma comunidade carente. A Milena, ela se sensibilizou ao ver a situação bem diferente no caso ali onde a sua mãe dava aula. E até chegou a pedir a transferência para aquela escola, para estar juntinho e saber um pouco mais sobre isso. E nesse meio tempo, ela criou uma ferramenta de triagem de autismo por meio da inteligência artificial, da qual ela estuda. E não acabou por aí. A Milena também foi responsável por fundar a maior ONG olímpica do Brasil, a Prep Olimpíadas. Isso impactou a vida de mais de 100 mil estudantes e já está presente em mais de 200 escolas. É um projeto destinado para democratizar o acesso às Olimpíadas Científicas e no país. E com esse pessoal, ela recebeu uma vaga em um Conselho Internacional de Olimpíadas ligado a essa área. E hoje é a latina mais jovem a ocupar uma vaga nesta instituição. Olha só, agora ela está na lista da Forbes como uma das mais jovens prodígios do Brasil na categoria Ciência e Educação e já tem um discurso numa assembleia com líderes mundiais, isso lá em Nova York. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. 17 anos e já tem toda essa bagagem, toda essa história. E o mais interessante que eu achei dessa história é porque ela sempre pensou em fazer algo para alguém. E aqui a gente vê um pouco mais da história dela. E o como isso está relacionado com a história da mãe dela. Exatamente, ela viu o exemplo. A árvore não cai muito longe do pé, né? Às vezes alguns rompem a barreira, mas a maioria são construídos. E serve aí para a gente entender que nossas atitudes influenciam e impactam a jornada dos nossos filhos, né? E parabéns para ela, que tenha uma carreira de sucesso. E essa notícia me faz lembrar, na história dessa menina, algo que você sempre fala sobre você não ser para si, mas para o outro, né? Não é aquela aluna que é a mais inteligente, primeiro lugar, medalha de ouro, sobe no pódio como a melhor ou entre as melhores do mundo, mas tem algo agregado a quem ela é, enquanto quem aprende e compartilha e cria uma ONG, está à frente de um projeto pensando em outras pessoas. Que coisa bonita isso. Não, e me impressionou bastante. O pastor falou sobre essa questão da mãe dela, do exemplo da mãe, tanto que ela pediu a transferência para estar um pouco mais dessa realidade. Percebeu que era diferente, foi lá conhecer um pouco mais sobre isso e começou ali a desenvolver aplicativos, começou a estudar um pouquinho mais. Ela é especialista em inteligência artificial, mas porque ela quis desenvolver um projeto para algum grupo de pessoas. E muito legal poder, tanto que no discurso que ela fez, numa entrevista que ela cedeu, ela falou um pouco mais sobre isso, no que ela pode fazer pelo próximo. Ela se sentindo assim mais útil, digamos, fazendo o que ela sabe, o que ela estuda, mas levando para alguém. A gente vê o exemplo um pouco delas dividido em várias partes do Brasil, tanto que 200 escolas já fazem parte daquele projeto com relação às Olimpíadas. Você falou em Olimpíadas agora, e gente, que coisa mais linda foi a cena daquelas duas meninas no tatame, tatame, eu acho que era a modalidade delas, e estavam ali, depois de uma luta de judô, uma encorajando a outra. Você viu isso? Coisa mais linda. Levanta, vai dar glória a Deus. Ai, vocês viram isso? Se não viram, dá uma gulgada aí, alguma coisa assim. Ou o Luquinhas, ele ali, ó, rapidinho, vai que ele joga na tela pra gente. Mas foi lindo demais, só para registrar. Verdade. Tá certo. E realmente eu cheguei a ver sim, achei muito legal, principalmente o discurso que elas estavam conversando por ali. Foi muito bacana poder escutar. Na hora da derrota de uma, aparente derrota a outra, competidora, né? Sim. Você tá tão quietinho, tá com pouca voz? Eu tô até falhando. Na hora em que uma estava prestes a desistir, a outra sendo levada a encorajá-la, foi lindo demais. Isso veio até de antes, né? Que elas já tinham tido algumas conversas antes, falando, né, sobre Jesus, e muito legal isso.
muito bonito a gente ver, né? Elas eram de além- países diferentes, mas pertenciam à mesma pátria. Verdade, verdade. Isso é fundamental. Elas falaram a mesma linguagem. A linguagem de Deus. Com isso, ó, vou ficando por aqui. Essas foram as notícias que eu trouxe para vocês hoje, aqui poder compartilhar. Mas lembrando, daqui a pouco tem o Fala Povo. Vocês descobriram algumas Tá histórias bom. Ansioso por esse Fala Povo. para seguir aí com o programa de hoje. Já vou aqui, ó, Obrigada. fechando meu notebook ainda. Tchau, tchau. Até mais, viu? Maravilha. Tchau, Valeu, querido. Lucas. Até mais. Até mais, hein? E aí, vamos falar então desse nosso tema de hoje, gente sem noção, né? A gente já começou a introduzir um pouquinho esse assunto aqui, contando alguns causos nossos, mas falta você também trazer alguma situação aí que você já vivenciou. Mas Mas por falar em falta gente ali de casa fazer coisas importantes, além de participar com a gente, é ligar e pedir a revista Mente Feliz. O que você acha? Verdade, aproveita. Se não peça. faz isso, é falta de noção, minha gente. Porque esse material, ele é simplesmente incrível para quem está buscando cuidado com a saúde mental. Nós vamos ali tratar de muitos aspectos que fazem a diferença para você viver melhor e, inclusive, não cair nessa de ser um sem noção. Como dizem por aí, menino, pensa no que fala, para. Liga pra gente agora no 12 21 27 31 21 e diz: eu quero a revista Mente Feliz. Estou decidida hoje a cuidar da minha saúde. Combinado assim? Quero ouvir telefone tocando lá dentro, hein? Já tem interação chegando pra gente, Abinão. Temos? Aham. Opa, que legal. Tem até pipoca aí para acompanhar isso, produção. Ai, Ei, o que ela coisa boa. diz? É a Leilane Cristina, assistindo o melhor programa da tarde, o Entre Família, com uma pipoquinha com o tema de hoje, Sem Noção. Adoro. Eu faço questão Ô, de Leila- repetir ali, ó. Laiane. Assistindo o melhor programa da tarde. Tem que ficar explícito isso. Feito, Laiane. Beijo, Obrigado, meu hein? amor. Obrigada, Obrigado. obrigada. Legal. Ó, Legal. e vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é, de fato, uma pessoa sem noção. O que a gente pode caracterizar como uma pessoa sem noção? Seria o quê? Aquela pessoa que não pensa muitas vezes no que fala, simplesmente fala, acaba ofendendo outras pessoas, ou colocando, não que seja sempre ofender, mas às vezes colocando em situações delicadas, né? Situações complicadas, que daí, e agora? Como é que eu vou sair dessa situação? Né? Até como você comentou, eu comentei, o pastor Aleixo também, coisas que acontecem, às vezes a gente tem alguns lapsos, né? A gente acaba sendo sem noção em um momento ou outro, mas tem pessoas que isso acaba sendo até um estilo de vida, né? Não sei, sem pensar, simplesmente vai por impulso, eu sou assim mesmo e É tal. que quando a gente fala sem noção, a gente engloba um monte de coisa, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela não tem bom senso. Ela é insensata, não consegue fazer uma leitura adequada do ambiente. Tem gente que é sem noção porque é egoísta. Como ele só pensa em si, ele não está nem aí, né? E tem gente que não tem leitura social, porque a nossa leitura, ela é cheia dos não ditos. É como você vai jogar bola, né? A regra do jogo não envolve algumas coisas que são ofensivas. Então, por exemplo, nós temos as nossas regras sociais, mas a regra não dita é tão grande quanto a dita. Né? Por exemplo, você tem momentos que não é para abraçar. Tem momentos que você não chega num velório falando: oi, tudo bem com você? E faz perguntas sobre determinadas coisas. Não é uma regra. Não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum, mas é um não dito. E essa cultura do não dito, ela não é estanque. Por exemplo, já inventaram um negócio aí de que você não pode ligar para a pessoa sem mandar uma mensagem. Eu continuo sem noção em relação a isso. Mas em algum momento, só para a gente entender, quando entra uma nova ferramenta na cultura, se desenvolve umas regras daquela própria ferramenta, né? Ó, quer ver uma situação também que às vezes a pessoa sem querer, às vezes querendo ajudar, acaba sendo um pouco sem noção quando se perde. Por exemplo, um pai ou uma mãe que perderam um bebê, né? Ah, mas você é nova ainda, vai ter outros e tal. Tipo, naquele momento não é bem o que a pessoa quer Luto é o ouvir, né? paraíso do sem noção. É, que o tem- luto, É especialmente que o luto, tem um né? aspecto também que a gente deve tratar, e quando a Laura sentar aqui com a gente, pode ser ainda mais interessante desdobrarmos isso. Há pessoas que elas são invasivas. Esse é um tipo de gente sem noção. O outro, ou se nós considerarmos a nós mesmos, uma avaliação sobre nós, há momentos ou padrões em que se lida com falta de respeito.
E é falta de respeito você ser intrusivo, invasivo, você muitas vezes invalidar a conversa dos outros porque você quer, por exemplo, dominar, você quer falar mais alto, você não deixa ninguém falar. Então tem pessoas que elas são dessa ordem que eu digo que chega a beirar até o desrespeito, né? Então vamos falar sobre isso também. Quando ser invasivo como jeito de ser, estilo de ser. Isso é para a gente considerar também ser muito sério. O que mais a gente extrai desse... Eu parei uma vez numa rodoviária, depois de uma noite inteira de viagem, aí eu vim de um ônibus, eu ia fazer a última parte da viagem, alguém me encontrou e começou a falar. 40 minutos. Depois de 40 minutos ele falando, eu pensei, você não percebeu que nos últimos 40 minutos eu não falei uma frase? Então... Ele falou, cara, a gente tá tendo boa essa conversa, né? Eu falei, cara, isso não é uma conversa. E eu já vi casos de alguém dizer assim, não, mas eu sou assim, Deus me fez assim. Menino, existe uma coisinha chamada nascer de novo. Faz o seguinte, liga pra gente no 12 21 27 31 21, pede a revista Mente Feliz. Você que está procurando meios de encontrar um caminho novo para viver, tá ansioso demais, tá depressivo, tá frágil, tá cansado, tem problemas na família, brigou com o marido, tá com vontade de jogar até o cachorro pela janela. Não faz isso, segura energia, liga pra gente e pede conselho. Sabia que nós temos uma equipe de conselheiros aqui na Escola Bíblica? Nós temos pessoas para te ouvir, nós temos pastores e nós temos a revista Mente Feliz. Isso tudo você pode pedir agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e nós voltamos daqui a pouco conversando com a psicóloga Laura Caron e vamos desdobrar esse assunto. Gente sem noção, invasiva, enfim, essas coisas. Até já. Meus Vamos lá, amores, gente. nossa conversinha aqui sobre ser sem noção. Deixa eu Eu vi aproveitar. alguém aqui no YouTube perguntando, mas explica melhor o que é sem noção. A gente já explicou, deu até exemplo, a gente até desenhou. A gente mostrou nossa cara de sem noção. Verdade, hein? Deixa eu falar que depois dos jogos que estão rolando por aí, tem muita gente que já se inscrevendo em natação, pensando, né, em se inscrever para virar atleta e tal. Mas será que já ligaram para pedir a revista? Né? Será que já ligaram para pedir a revista? Tem a ver uma coisa com... Não, porque assim, a gente pensa, enquanto a gente está vendo algo acontecendo, né, algo mundial e tal, e aí a gente pensa, não, eu quero, mas e a revista? Será que muita gente já pediu? Porque fala sobre algo que não é só corpo. Claro, é bom, se inscreva aí para fazer natação, academia, ginástica, né, virar cambalhota, mortal, triplo, carpado, sei lá como é que é esses negócios tudo. Quer fazer, faz, mas não deixa de pedir a revista. É ou não é, pastora Leide? Pergunta pra mim, que a Leide, às vezes ela entra no modo silêncio vingativo. Eu tô vendo isso hoje. Exatamente. Cuidar do corpo sem cuidar da mente é um desequilíbrio completo, né? E cuidar da mente sem cuidar do corpo também. Ao longo da história, muitos atletas desistirem, perderem, se desequilibrarem, porque mentalmente estavam frágeis. Né? Exatamente. Vamos lá, peça a revista aí. 8244-4449 é o WhatsApp. Para você mandar só um eu quero aí e a gente envia para você, tá bom? Ou se preferir, liga para cá também, a gente fica te esperando. Boa! Contigo, Darleide? E então, vou ali buscar a Laura Caron para a gente conversar sobre o assunto de hoje. Gente sem noção. Deve ser difícil para você, como especialista, dizer assim, o que vocês me convidaram para essa pauta, para esse programa aí? Mas eu disse assim, Laurinha, fica tranquila, porque nós super respeitamos os especialistas. Não vamos fazer nenhuma gracinha com você. Ou pergunta se você já foi sem noção também, não vamos fazer, Se viu? tem episódios de ser sem noção, não vamos pedir isso. Agora queremos ouvir você, Laura. Bem-vinda e boa tarde mais uma vez. Muito obrigada. Como é que você organiza esse conceito de ser alguém sem noção, ou invasiva, como seja? Socialmente inadequado. Gente, eu acho que quando a gente fala nesse tema de sem noção, ele é um tema bastante amplo, né? Engloba muitas coisas, muitos comportamentos, muitas coisas mesmo. Eu acho até que em algum momento da vida, tanto eu quanto vocês, a gente vai ter um comportamento sem noção. Em algum momento, a gente não está imune disso. O problema, até quando a gente leva para um tom mais de consultório, tá? Não é que o sem noção seja clinicamente falando sobre isso. Mas no consultório, quando a gente vai classificar alguma coisa, a gente fala sobre intensidade, frequência e se isso gera sofrimento clinicamente significativo, tá? Quando a gente entra no manual diagnóstico. E a gente pode colocar também
exemplo, o sem noção, uma diferença entre o sem noção quando tem comportamentos pontuais de sem noção e o sem noção crônico, tá? Não existe esse termo, mas é aquela pessoa que constantemente ela é frequente, numa intensidade e ela, talvez ela nem sinta, mas ela gera nos outros sofrimento clinicamente significativo, tá? Então aqui a gente tem milhões de coisas. Eu acho que a gente passa bem dessa fase aí. Não te Acho que causa vocês não sofrimento estão nos significativo. crônicos. Um Eu não bullyingzinho causo. lá nos bastidores não se encaixa. Eu não Agora eu causo faço sofrimento aqui. significativo, A gente né? faz aquele silêncio que ela faz, né? Sofrimento significativo pode ser uma gastrite. Que o outro gera? Pode, a gastrite que o outro sério. gera. Que o outro gera? Pode. Ah, tá. Pode, ser sem que a gente noção precisa pode. repensar. Eu não gero. Você vai. Olha, uma vez eu estava numa conversa boa sobre antropologia e uma das definições de violência pela antropologia é um rompimento com o simbólico. Certo. Então, se existe um símbolo e aquele símbolo foi alterado, você rompe com ele vai causar uma agressão, uma violência. Quando a gente fala sem noção, a impressão que a gente dá é que essa pessoa também ela tem má compreensão do simbólico. Totalmente. E o simbólico, conforme disse o primeiro bloco, ele é muito fluido, né? Mas há alguma possibilidade de a gente diagnosticar, bater o olho e perceber um tipo de comportamento ou um padrão onde a pessoa não se relaciona bem com os símbolos sociais? Por exemplo, não é necessariamente uma violência global você olhar para uma pessoa que está sobre o peso, está com a barriga grande e você chamar de grávida. Não está lá no Código Penal. Não está no Código Civil. Bom, eu teria cometido um crime. Exatamente, né? Sim, né? Você não, quando você é criança, a mãe não educou lá, filho, não faz isso. É um símbolo. Deixa minha mãe quieta. É um símbolo. Dá pra gente identificar isso e se identificando, como que é possível contornar, né? Olha, eu acho que essa questão do rompimento com o simbólico, eu acho que cada comportamento... Porque olha que curioso, né? O sem noção, ele não vai conseguir fazer esse filtro. Aí eu acho que a gente entra nesse ponto que é tão delicado, porque a gente consegue, ou pelo menos quando comete uma gafe, logo em seguida olhar e falar... Acendeu todas as luzinhas. Passei do limite. O sem noção... ele se vê no direito, é como se a opinião dele fosse constantemente pedida e ele se vê no direito de falar sem entender o que isso pode gerar, né? Então, pela minha experiência de 11 anos de clínica, o que eu mais preparo os pacientes, né, também é para não ser sem noção, mas o maior preparo clínico é para lidar com quem não tem esse filtro. Porque quem não tem esse filtro não entende essa fluidez do simbólico, entendeu? Agora, Aí a gente entra num lugar muito difícil. Mas, Laurinha, talvez seja até a mesma pergunta. De onde vem? Como vivem? O que comem? Brincadeira. É que assim, ó, a gente está falando de alguém, pode ser um de nós, tá, gente? Estamos todos inclusos aqui nessa pesquisa e nessa autopercepção que é absolutamente necessária. Mas o que nos forma ser esse alguém, por exemplo, que não tem esse filtro, que rompe com o simbólico, sem se dar conta de que existe um simbólico, de que existem essas regras que não estão escritas? Foi na criação? É a personalidade? É o convívio? De onde vem? Por isso que eu perguntei inicialmente assim. De onde vem? Para onde vão? O que comem? Ó, quando a gente é pequenininho, vou dar uma explicação muito pela ciência da psicologia, muito pautada pela teoria cognitivo-comportamental, tá? Que é a minha especialização. Quando a gente é pequenininho, a gente está conhecendo o mundo. E a gente conhece o mundo através de algumas coisas muito importantes. De pessoas significativas para mim, que é a minha família, os meus principais cuidadores, o meu meio, então essa interação com o meio, tem também uma carga genética, tem também o temperamento, mas as experiências vividas, a nossa interação, elas formam a visão que a gente tem da gente mesmo, tá? Isso, inclusive, é matriz central na teoria cognitivo-comportamental. A gente tem a visão que eu formo de mim mesmo, a visão que eu tenho das pessoas, como eu classifico, a minha percepção sobre elas, e o mundo e o futuro, tá? Uma pessoa sem noção, para ela de fato virar um sem noção mais crônico, provavelmente toda essa interação, eu não estou nem entrando em transtornos, tá? Que a gente pode entrar desde um narcisista até uma pessoa bipolar, que também pode às vezes ter uma falta de filtro, onde elas são mais autocentradas. Numa pessoa naturalmente, muitas vezes, e olha que difícil, o que é normal ser comentado
em um ambiente, não é normal ser comentado no outro. Só que em todos os ambientes, a gente tem um certo limite, né? Só que essa pessoa, naturalmente, provavelmente ela cresceu num lugar um pouco mais autocentrada, onde ela se vê no direito, onde a percepção sobre ela é tão aflorada que não é que ela não faz totalmente essa percepção do outro, mas a percepção que ela tem sobre ela... Exagerada. Tem uma opinião equivocada exagerada. sobre si. A opinião equivocada sobre si. Ao invés de ela atender toda essa coisa orgânica do mundo, ela tem uma visão sobre ela muito superior sobre todas as outras coisas. E essas pessoas, elas podem ser pessoas sensíveis também? Porque você vai ter que lidar com pessoas sem noção. Para conversar, para falar. Tem que ser mais direto ou não? Tem que chegar mais com calma para a pessoa não se ofender? Tem que ser mais direto. Quando a gente... eu sempre, até da outra vez que eu vim, até a gente conversou sobre isso, que o diálogo, ele sempre vai ser o melhor caminho, né? Mas a gente tem que realmente... o quanto mais assertivo a gente for em qualquer conversa, principalmente com uma pessoa que não tem noção, mais a gente acaba se fazendo entender. Né? E a assertividade é o caminho do meio. Não é uma ponta a gente tem a passividade, na outra ponta a gente tem a agressividade. Né? A assertividade é eu não me deixar ferir e também não ferir o outro. Isso muitas vezes implica num conflito, que eu nunca acho tão fácil assim lidar com qualquer tipo de conflito. Né? Mas se a gente não falar... Você adoece e o comportamento do outro acaba perpetuando. A pessoa não percebe também, Não né? vai perceber, sem não fala, não vai. E isso é uma coisa interessante de a gente comentar sobre, muitas vezes, os amigos, as pessoas em volta, têm dificuldade de pontuar para este dito ser o que não se dá conta de que foi inconveniente e vai deixando rolar. Quando pode ser muito amoroso e muito gentil, você chamar e ter uma conversa de amigo, de coração a coração, né? Mas eu acho que agora a gente vai escutar o povo na rua. Bora? Depois a gente continua por aqui. Tá na hora do VT Fala Povo. Lucas foi às ruas para conhecer algumas histórias e a gente vai conferir agora. Roda aí. Cara, é o seguinte, nesse papo de hoje, tô perguntando se as pessoas conhecem alguém sem noção. Eu queria saber se alguém já chegou pra você, quem sabe trabalho, às vezes tem algum lugar diferente, uma pergunta meio que sem noção, conhecer alguém já, tem um episódio assim? Então, tem e foi estranho na real, porque eu tava editando, sentado lá no meu trabalho, fazendo normal, eu sou editor, e aí eu tava lá, a gente fica com fone, e eu ouvindo uma conversa. Daqui a pouco falaram, ô Christian, eu olhei, tirei o fone, fiz todo esse trabalho, olhei pra pessoa, aí ela falou assim, o que você acha da Covid? Olhei pra cá, sou contra. Dá pra lembrar de umas 2 histórias, pelo menos. Falta de uma? A falta de uma, vou te dar 2. E a minha prima teve bebê, nós fomos visitá-la no hospital, eu, meu pai e minha mãe. E era um hospital que a gente podia pedir coisa pra comer lá dentro. Aí minha prima falou, vamos pedir uma pizza? Aí a pizza chegou, nós descemos pra buscar. Quando voltamos no elevador, tinha uma mulher lá, que estava com uma barriga assim um pouquinho mais pra frente e tal, mas não sabíamos de nada, nós seguimos a vida normalmente. Só que aí meu pai, uma pessoa que gosta sempre de puxar assuntos em elevador, meu pai falou assim, o cheiro tá bom, né? Quer um pedaço? Porque senão seu neném vai ficar com cara de pizza. Aí a mulher falou, eu acabei de ter o bebê, moça, eu tô só passeando pelo hospital. Já aconteceu com a minha família uma vez. Eu tava em uma festa e minha mãe, ela trabalha na área de saúde, né? E aí umas amigas dela chegaram e começaram a pedir receita médica, acredita nisso? E aí eu lembro que eu era bem pequena e eu dei um grito no meio da festa. Chega, não é mais pra pedir receita pra minha mãe, se alguém quiser receita, vai no consultório. E aí eu lembro que na hora todo mundo assim ficou com a cara bem vermelha, assim, de vergonha. E minha mãe também não sabia o que falar, foi um vexame, gente. E aí, nesse dia eu tava de chapinha, alisei o cabelo só pra mudar um pouquinho. E aí chegaram alguns comentários, nossa, Larissa, tá diferente, nossa, quase não reconheci. Normal, é o que a gente espera, né, a gente imagina. Mas chegou um que falou assim, uma moça comentou, nossa, Larissa, tá tão mais bonita, devia fazer progressiva. Eu olhei aquilo, dei uma leve travadinha, passei reto, mas não vou ler esse aqui não. Mas gente, como assim, moça? Eu lembro
lembro, tipo, eu queria que tivesse um buraco assim, ó, pra eu fingir que eu não conhecia meu pai. Não dá pra esquecer. E aí você tem que se sair numa naturalidade, não, beleza? Uma pergunta totalmente relevante sobre isso. Assim, você não fica sem entender, fala, meu, porque a pessoa ficou séria. Eu pensei que era zoeira, mas eu olhei e falei, não era sério. Então, olhando, não tem o que fazer, você fica com aquela cara assim, meu. Mas tem uma mais recente, foi aniversário da minha prima. Na hora do parabéns, ela anunciou que estava grávida. Tá grávida de mais um bebezinho. E aí todo mundo comemorando. Nossa, que legal, parabéns. E enquanto eu tô lá batendo palma, toda feliz também, eu senti uma mão na minha barriga. E é aquela história, né? Você casou, o povo já fala, quando que vai vir neném? Quando vai vir? Senti a mão na minha barriga, eu olho pra baixo, minha tia. Minha tia alisando a minha barriga, fazendo carinho. Aí eu falei, gente, que isso? Deu um passo pra trás, assim, ela deu risada. Nisso que eu dei um passo pra trás, não deu 2 minutos, mais uma tia. Depois outra tia. 3 tias minhas passando a mão na minha barriga. Uma única festa. Uma única festa. E não era nem eu, a grávida, e a minha prima, ninguém foi. Como é que você se sai de uma situação dessa? Você chega e já fala pra pessoa, ó, você passou um pouco do limite, tá sendo sem noção. Ou você tenta por si só sair de algum jeito que não machuque outra pessoa? Então, geralmente eu sou um pouco tímida, né? Então, às vezes eu acabo levando na brincadeira, ou dá aquela risada assim sem graça, ou faz uma piada ali em cima do que o pessoal falou pra eu não deixar tão sem graça também, né? E aí a gente ficou assim, não, pai, não, você não falou isso. Completamente sem noção. Mas que a gente, no caso, quando se passa por isso, por essa situação, a gente tem que saber se sair, porque tá normal, é isso, sem noção, tá tranquilo. E a parente, imagina, né? Se falar alguma coisa diferente, aí o parente já pega mal. Tem que cuidar. Aí, gente sem noção. Será que dá para mudar esse quadro de pessoas sem noção? Eu digo assim, será que tem cura? Olha, só uns pontos assim, antes, né? Eu acho que existe também uma diferença entre o sem noção intencional e o sem noção quando ele não é intencional. É só o sem noção mesmo, né? Só que nos dois casos, quando a gente vai pontuar, eu acho o mais adequado ao pontuar para o sem noção assim, é você falar como... até o caso que a galera toda comentou ali. O mais indicado, o mais adequado, o mais certo, é você falar como tal comportamento... O que tal comportamento te gera, né? Quando a gente não ataca, a gente vai com muita gentileza, a gente fala, olha, tal comportamento que você teve me gera tal sentimento, ou esse acontecimento me deixou me sentindo assim, a gente está trabalhando assertividade, a gente está pontuando, porque ter garantia, né, como você falou, será que o sem noção ele vai de fato entender? Certamente, se não pontuar, certamente ele não vai entender. Mas se eu falar como eu me senti, talvez seja uma pontinha ali da gente brotar, pera lá, talvez eu tenha que colocar mais atenção nisso, né? Quando o sem noção ele não é tão intencional assim. Porque se de fato for muito intencional, é mais difícil a gente conseguir pontuar ou querer que alguém que tenha a intenção de ser sem noção... vai demonstrar ser muito egocêntrico, né? Muito egocêntrico. Quando você é egocêntrico, permanentemente você o seu eu é quem grita, quem dita, quem fala, enfim... Você não escuta o outro, você não se percebe no contexto geral, né? Então, isso é para a gente pensar, de fato, em quem está disposto a ser educado, vamos dizer assim, ser instruído, ser ensinado. Isso me faz lembrar de Provérbios, Aleixo. Provérbios tem uma série de orientações sobre a gente encontrar sabedoria, ser sensato, ser disciplinado. Acho que ali é um livro bom de a gente indicar hoje, né? Para sempre. Porque tem gente que... Vamos pensar numa expressão que ficou moderninha, que é a inteligência social. A inteligência social se desenvolve com muita observação. Você põe o pé para trás e vai percebendo as coisas. Tem gente que tem uma inteligência de leitura do ambiente absurda. Você percebe que leu e às vezes a gente tem uns flashes assim. Mas esse ponto que foi tocado, muito importante, é que ego cega. Não tem nenhuma pessoa com ego inflado que tem uma percepção da realidade. Porque o ego é um carro com as lanternas viradas para dentro. E ele não está virado para a estrada, ele pensa nele e ele é o padrão para definir todas as coisas. E uma das coisas interessantes, agora voltando ao que você falou da lei do ego, é que assim, o egoísta não percebe a sua própria miserabilidade. Jesus fala assim, louco,
essa noite pedirão sua alma, que será de ti? O fariseu batendo no peito, falando, Senhor, e como que você chega para Deus e começa a jogar suas credenciais na mesa? Você fala assim, você é doido, você é louco. Isso é uma coisa muito importante a gente entender. E que ego também não se revela só numa arrogância. Ego também se revela numa necessidade constante de se afirmar. Eu tenho uma necessidade. Você fala assim, eu espirrei, mas isso aí não é nada, eu tive uma tuberculose. Necessidade de você se destacar com alguma coisa. Eu tenho um recado para falar para você e que é sobre isso mesmo. Eu vou perguntar como o Abinal. É para a TV que eu vou? Não, mas eu já estou na TV, né? Desde as 12h30. Eu trabalho numa TV. Parece que eu tenho uma noção. Eu estou aqui no espaço da TV. O que foi isso? Foi um momento sem noção. É um momento que você dá uma clareada, assim, mostra que você tem noção de onde você está. Estou na TV, você também está aí na frente assistindo. Eu não acredito que você não pediu a sua revista ainda. Você está com a gente desde as 12h30? Pede agora então, porque fica difícil, né, a gente conversar sobre isso e você não pediu uma revista que é de graça. Vai lá, pega seu telefone, fale conosco, porque tudo o que foi escrito aqui foi escrito adaptado para a sua família. Sim, olha só, eu pegando aqui, ó, e você vai abrir logo nas primeiras páginas 8 temas. Pensa na quantidade de temas que nós temos falando sobre saúde mental. 8 temas fundamentais. Você não passa uma semana sem pelo menos encarar um desses, pensar num desses, ser desafiado a uma coisa dessa. Agora imagina você numa roda e uma pessoa expor uma necessidade, você já entender que aquilo é uma necessidade de uma mente saudável e falar assim, olha, eu entendo uma coisa sobre isso e naquele momento um aconselhamento, um encaminhamento já muda o destino de alguém. Pensa nisso. Isso aqui é um resultado que, assim, material, feito por especialista, produz na sua intelectualidade e te faz uma pessoa mais útil sempre para qualquer pessoa perto de você. Então, liga para a gente, operadora 12 21 27 3121. Anota aí, 12, que é o nosso código de área, 21 27 3121. Poderia chamar intervalo, mas acho que você pode fazer isso, Darley. Posso fazer. Porque até lembrando aqui de pai e de mãe, quando quer dizer para o menino ter noção na vida, assim, tem juízo, menina. Vou dizer para você, tem juízo, criatura. Liga para a gente no 12 21 27 31 21 e pede a sua revista Mente Feliz. Intervalo e já voltamos com você. Até já. E aí, já se identificou em algum momento aqui das histórias que a gente trouxe, ou que a gente comentou, ou que a gente trouxe das nossas também, falando sobre pessoas sem noção. Mas a gente entendeu que nós não somos sem noção, viu? É ou não é? Pastor Aleixo da Rede, não somos sem noção, viu? Às vezes a gente tem uns lapsos, né? Que pode ter acontecido com você também. Compartilha com a gente sua experiência aí, tá bom? Ou vivência com alguém que é sem noção e aí te deixou numa situação complicada, compartilha. Manda aí no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. E agora a gente vai para aquele momento na prática, né? Aí que eu quero entender. Como assim? Sem noção na prática, da lei de pastor Aleixo? Como é que pratica sem noção? Explica aí. Ô, Abinal, eu quero dizer para você que um dos sinais de uma pessoa sem noção é quando ela diz que tem noção. Ah. Não, olha, nós temos noção. Pode ser um sinal de que não temos. É verdade, Eu sei olha o perigo. que eu estou falando. Vamos então aqui, ó. Estamos eu, Aleixo, Laura e vamos discutir, quer dizer, passar por alto alguns sinais de uma pessoa sem noção. Vamos fazer um autodiagnóstico. Qualquer... Isso aí, joga na tela. Fala alto demais. E aí, Laura? Nossa. Ô, Laura, fala muito alto, é? Pessoas sem noção. Assim, muito Ela alto. berra. Sério? Fala alto, em lugares inadequados, né? Como o pastor Robson deu exemplo, num velório, dentro de um lugar fechado, onde a pessoa está aqui do lado dela. Então, normalmente é uma tendência do sem noção falar muito alto quando não tem necessidade. Eu acho horrível. Muito feio. Imagina, Chama atenção, é deselegante. Eu tenho um amigo que faz assim, ó. Você tá Tira o falando fone de alto? ouvido, tira o fone de ouvido. Você tá falando alto? Eu vou falar Tá. E quando a pessoa escuta demais? Mais um sinal de gente sem noção. Mas peraí. Uma pessoa que fala alto demais pode não ter, assim, ser um sem noção social. Ele pode ser um sem noção do seu próprio problema auditivo, né? É verdade. Mas não deixa de ser sem noção, né? Ou, por exemplo, ela foi educada numa família que todo mundo fala muito alto. Vai ver uma família que morava do lado da cachoeira.
Eu ia falar A diretora falou que é para falar mais baixo, mais alto, mas eu não consigo. Eu fui educado para falar baixinho. Tem assim. Fala demais e é um mau ouvinte. Ai. Ai, nossa. É terrível, né? Você conversar com alguém que o tempo inteiro é autocentrada, você fala uma coisa, ela volta a falar dela, daí você conta e ela fala, mas eu também. E aí, ai, gente, não. E aí, quando você quer falar alguma coisa na conversa, ela encerra a conversa e vai Encerra a embora. conversa. Quando você quer falar um pouco de você, da sua Não vida. demonstra Ela fala, obrigado. Ou então te escuta assim com cara de paisagem, tipo, termina logo, né? Tem isso. Enfim. O que mais? Muito sem noção. É especialista em deixar as pessoas constrangidas. Especialista. Pesado, hein? Deixa as pessoas constrangidas. Em situações diversas, como a gente já pontuou, né? O que mais? Eu acho que tem muito do que a gente pontuou e me veio... Ai, caramba, é que eu tô lembrando de uma cena muito específica de pessoas que chegam em determinados lugares e fazem comentários intencionais para causar naquele ambiente. Mas você Né, não elas acha que esse evocam. tipo de gente, ela não é assim, um sem noção? Se é alguém que faz intencional, e você tinha falado anteriormente sobre ser intencional, se eu tenho a intenção de constranger alguém, eu já não diria que é uma pessoa que se classifica como inconveniente, não tem a noção da realidade, porque o sem noção, ele não está intencional fazendo, penso eu. Quando Também. faz, eu digo assim, gente, você é ou uma pessoa ruim, ou você é uma pessoa má, que quer fazer o outro se sentir mal, quer ferir, você... Não tem algo assim Mas de às mais... vezes pode ter a intenção oculta. Por exemplo, ele não está necessariamente com a intenção de te deixar constrangido. Mas a intenção base da vida dele vai gerar isso aí. Por exemplo, qual que é o princípio fundamental da etiqueta? O princípio fundamental da etiqueta é você promover um ambiente agradável para quem está perto de você. Então, tá tudo, se você está sozinho lá, você arrotou na mesa. Não é um crime. Mas você deixou desagradável o ambiente das pessoas. Então, a etiqueta social, ela tem essa intenção. Deixar o seu ambiente, o seu momento mais agradável. É uma gentileza na conduta. A pessoa que deixa as outras constrangidas, ela assim, eu não estou muito preocupado em promover para você uma coisa legal. Então, isso não diria que ele não é só uma pessoa que não tem a noção do ambiente. Ele não tem noção de si. Ele, Não tem... mas não pode ter um fator de crueldade? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vim aqui para explicar, mas... Ele é cruel. Então vai aparecer em ok. situações específicas. Isso. Sabe por que eu acho também? Eu não sei nem se cabe muito bem, mas eu acho que uma pessoa boa, ela não faz maldade intencional. Quando ela erra. Mas uma pessoa ruim, ela pode ter comportamento de bondade. Mas uma pessoa boa não tem comportamento intencional de maldade, ela pode errar. E quando ela erra, ela já deixa bem claro que errou e se humilha, né? Ela já, opa! Agora, a pessoa ruim, ela consegue ter comportamento de bondade, ela consegue ter comportamento até de elegância. Mas eu acho que é uma linha bem tênue a gente conseguir, inclusive, identificar esse tipo de coisa. Mas eu acho que uma pessoa boa, né, ou quando ela não tem a intenção de constranger, rapidamente ela entra nesse movimento. Agora, uma pessoa que tem essa, como você falou, essa baixa leitura social, ela realmente nem se importa se ela vai causar, porque é tão sobre ela que ela nem vê o que ela gera no outro. Eu acho que também precisa entrar aqui um fator para ser considerado que tem a ver com falta de cultura também. Por Também, exemplo, isso também. esperar que alguém que não é de um determinado grupo social, não chegou a um determinado conhecimento sobre como se portar, como ir e vir, Também. como sentar à mesa, ela pode vir de um lugar onde se come assim, segurando o garfo de uma maneira, uma colher, o que seja. E que ela não vai ter ciência de que o ambiente outro, novo, onde ela se encontra, vai causar algum constrangimento para outras pessoas, porque ela não foi alfabetizada para isso. É um sem noção Mas com é uma um- outra explicação, né? É um Mas sem isso pra noção não dizer assim, intencional. Isso. É para dizer justamente isso, que é alguém que não tem intenção de constranger ninguém. Ela Mas ele não simplesmente sabe, não não sabe, cons- né? Não sabe, não tem Mas uma coisa aí, linda. pode falar. Aí adoro quando todo mundo quer falar, porque isso significa que tem muito assunto. Mas segura aí a vez, que o Abinal é com você. Opa, minha vez então? Então já venho para frente aqui, ó. Não precisa nem perguntar o que eu vou falar. O pessoal já tá vendo aqui, ó. O pessoal tá vendo ao fundo. Eu tô em qual? Na 4, na 1, nessa daqui. Essa?
Aí, ó, pronto, tá tudo certo, viu? Gente, mas isso não foi o Abinal, é a diretora e o jogo de câmeras, que é assim mesmo. Nós temos 4 câmeras, um estúdio grande, Isso. muita gente trabalhando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí, qual a minha câmera? Onde você mas tá? pode ter sido Abinal Normal. também. Podia. Não, mas quando não é, não precisa ser. Ó, vamos lá, porque assim, ó, tem 1, 2, 3, 4 câmeras, a gente fica naquela lá e cá, mas, gente, deixa eu centrar aqui para trazer pensamentos mais centrados aí para você também, tá bom? Você está precisando? Todos nós precisamos, né? Não precisa nem eu perguntar se você está precisando, porque eu sei que está. Não, mas está tudo bem com a minha mente, meus pensamentos. Será? Porque às vezes a gente tem algumas compulsões, alguns pensamentos que de vez em quando vêm, a gente acha que é normal, mas não é normal. A gente precisa cuidar da nossa mente de uma forma integral, viu? Cuidar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde como um todo. E a Revista Mente Feliz está aqui para te ajudar a cuidar de uma forma completa aí da sua mente. Pastor Aleixo já mostrou, eu mostro novamente aqui, ó, são 8 temas incríveis, tá? 8 temas incríveis, já aparece aí ao fundo da tela também, vou mostrar nessa outra câmera. 8 temas que vão te ajudar, ó, para sair da ansiedade, para você saber lidar com a depressão, controle emocional, compulsões, perdoar que gera cura, dentre outros sentimentos incríveis que você vai descobrir que fazem uma grande diferença para a sua vida também, tá bom? Peça agora, não deixa para depois. Telefone que aparece já na sua tela é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Esse é para ligar, conversar com a nossa equipe, já pedir a sua revista, deixa ali o seu cadastro certinho, eles enviam para você. Chega na sua casa sem você precisar pagar por esse material, viu? Material de qualidade, como você pode perceber, que já foi custeado pelos Anjos da Esperança. Eles já pagaram para que você receba gratuitamente. Então, o que você tem que fazer agora é pedir. Entre em contato com a gente, Abinal, mas eu estou numa situação difícil aqui, estou até sem crédito para poder ligar. Então, manda mensagem no nosso WhatsApp, que é o 129831502... Não, peraí, esse é o outro, é o 12982444449. É esse, tá? Marca aí um monte de 4. 12982444449. É o WhatsApp para pedir a revista Mente Feliz. Não paga pelo material, não paga pelo frete, é só pedir, chega de graça aí na sua casa, tá bom? E eu volto com vocês aí, meus amigos. Mas, meu amigo, você precisa aprender a frase do Robson Aleixo. Qual que é? Sobre a revista. Qual que é? Que ela não vai de graça porque não tem valor. Como é que é? Boa! Falei. Tá aí, olha, a revista vai chegar para você de graça, não é porque a revista não vale nada. Ela vai chegar para você de graça porque você vale muito. Por isso que, como qualquer outra coisa que você pode começar falando de graça. Aprendi. Jesus morreu de graça porque você vale muito. Ai, que coisa Que mais... bonito isso. Gente, Não foi o que me eu dá inventei, meu não. Tá lá nos evangelhos. Coisa linda. Olha Pra só, meus anotar. amores, eu tenho uma sugestão agora. Nós vamos passar por mais dois outros sinais de identificar uma pessoa sem noção, mas eu queria ser bem breve, porque já falamos sobre parte deles, para a gente deixar um tempinho e discutirmos, então, como é que a gente se põe para ter noção, né? De como que a gente se enxerga aí para fazer a diferença. Vamos lá. Porque a gente tem controle, né? Não é? Porque a única coisa que a gente tem controle realmente é sobre o nosso comportamento. Então, é isso. Porque a gente fica assim, o coleguinha não tem noção. Vamos lá, e nós? O que a gente pode fazer para ter mais filtro? Não sabe lidar com espaços compartilhados. Ou seja, extremamente invasivo. Invasivo. Invasivo tanto na fala quanto fisicamente. É o tipo de cara que para com o som alto do lado do orelhão. Na praia me incomoda tanto. Orelhão? Orelhão é uma coisa que tinha na pré-história, que era um telefone na rua, público, assim. Se você for procurar lá, um pouquinho antes do dilúvio, as pessoas iam lá, na rua, colocavam alguma forma de pagar, um cartão, uma ficha, e elas, assim... era Adorei, Abinal! Orelhão. Sensacional. Porque sempre que esses objetos aparecem, sou eu quem os trago. E o Hoje ele me orelhão- aparece com um orelhão, gente. E o orelhão foi inventado cerca de 1 milênio depois do ferro a carvão. Depois. Muito depois. Mas, se você procurar, tem uma cronologia das invenções. O orelhão, ele é bem depois. Não importa. Prefiro não você opinar, é viu? dinossáurico. Prefiro não opinar. Fica quietinho, né? Vamos lá. É um espaço compartilhado. É um espaço público. O que eu queria dizer, assim, é que a gente, no Brasil, temos uma enorme dificuldade de compreender o limite do público-privado. Isso é crônico na nação. Com rede social, então, agora já era. Demais. As pessoas não sabem o que é a diferença de público
e privado, elas agem de forma privada no público e agem de forma pública no privado também. Verdade. Ou seja, minha casa está aberta para todo mundo, mas eu me comporto na rua como se ela fosse minha também. Ou seja, é como se existisse um movimento social em que nós estamos sendo levados a, de fato, não lidar com os espaços compartilhados nem com privados de maneira adequada. Aquele espaço que você foi no parque, ele é de todos. É diferente você tratar aquele espaço do parque como não é de ninguém. Exatamente. É a falta de noção. Se eu joguei lá na rua, joguei o lixo lá, ou seja, não é de ninguém. Não é que não é de ninguém, é de todos. Ele é compartilhado. Incrível, incrível. É jogar o lixo na rua, não descartar o copo no lugar devido, de fato. É não acender levar o cigarro perto de alguém que não fuma. Exatamente, falta de noção. Mais um. E tudo entra nesse ponto, né? É. Sempre acaba chegando nesse ponto final, do ego, no egoísta, no meu direito. A pessoa se vê muito como... Eu não estou fazendo nada demais, isso daqui é... Eu sou assim, que entra também numa coisa que você falou, né? O que me deixa muito assustada, nem sei por que me assusto ainda, mas é assim, a pessoa não percebe que isso é um comportamento inadequado. Né, que isso está ferindo alguém, que tem alguém que vai ser responsável por isso, que tem alguém que vai arcar com esse comportamento que ela teve. A gente pode ver falta de noção no trânsito, no supermercado, a gente pode ver... Outro dia, coisa mais linda, eu coloquei as compras no carro e ia pegando o carrinho do supermercado para voltar para o lugar onde eles deveriam ficar de fato ali no supermercado, e aí ia passando um senhor e disse assim, quer que eu leve para você? Gentileza. É algo que, assim, me desmonta. Alguém é gentil comigo, me desmonta. E eu fiquei olhando aquele senhor levando o carrinho e disse assim, ai, Deus abençoa ele, coisa linda. Ou seja, é alguém que teve a noção de que eu estou indo naquela direção, por que eu não posso fazer essa gentileza, não é? Então, a gente está falando de não ter noção, olha, não respeita, inviabiliza o outro, a fala do outro. Então, vamos agora olhar do lado contrário. Quando é que eu tenho noção? Quando eu tenho a capacidade de perceber o outro. Então, se eu posso começar esse joguinho de agora, como é que a gente passa a desenvolver melhor a habilidade do todo, de considerar o todo e não somente chegando e para tudo que eu estou aqui, mas prestar atenção no outro. Silencia um pouco e faz exatamente isso. Presta atenção. Presta atenção. Eu ia falar exatamente isso. A gente não modifica absolutamente nada, se a gente não colocar atenção, intenção e posicionamento e ação, né? Então a gente coloca atenção, intenção e ação. Se a gente não parar, a gente é tão habituado, né? Até mesmo nós, às vezes, numa coisa mais autocentrada, que se você não para, não põe atenção em qualquer coisa, isso passa batido e passa natural. Então é muito importante a gente parar, mesmo para as coisas que pra gente são naturais, pelo menos levantar o questionamento. Será que algo aqui poderia ser diferente? Coisa simples. Né? Eu acho importante pontuar que egoísmo é igual água. O fato de você não estar vendo não significa que ela desapareceu. Então pensa no exemplo da água. Você tem uma casa lá que está com umidade. Aquela umidade pode estar em forma de vapor, ela pode estar no fungo, no molhado da parede, ela pode estar escorrendo da torneira. Quando a gente fala de egoísmo, nós estamos falando de um traço da natureza humana que foi adquirido por causa do pecado. Todo saber humano, seja psicológico, sociológico ou qualquer outra coisa que você queira que termine com lógico, ele não vai mudar o material, ele vai acomodar o material. Quem muda o material é Deus. Portanto, é impossível deixar de ser egoísta sem ser transformado. Impossível. É por isso que quando Deus chega e levanta um espelho na frente de nós, todo mundo que passou por um processo de conversão teve um momento de luto do eu, porque aquela pessoa vai morrer. Então, por isso que Jesus falou, bem-aventurados que choram. Mas ele está chorando por quê? Porque ele descobriu que ele é um sem noção. E aí você remonta tudo e fala, cara, eu não vou conseguir. Aí Deus fala, então deixa que eu consigo. Mas antes disso, ele vai dar uma noção tão clara de quem nós somos, e essa noção ela é terrível, mas é só assim que a gente é transformado. Nossa, isso tem tanto a ver com o processo terapêutico, né? Porque na terapia também a gente entra em constante luto. E o luto, e até mesmo isso que você falou, ele te ancora na realidade. Todo momento que a gente não está ancorado na realidade, ou a gente está causando sofrimento ou a gente está vivenciando um tipo de sofrimento, né? Muitas vezes, até mesmo ancorado, a gente está sofrendo. Mas toda vez que a gente está muito ligado na realidade, aí sim entra a possibilidade de mudança, né? A gente ter realmente essa noção. Legal, muito bom, gente. Pegou a dica?
Então, bora para aquele intervalo rapidinho. Daqui a pouco é o momento da sua interação. A sua participação pelo WhatsApp chegando aqui na nossa tela. A gente volta já. Continua. De volta, meus amores. E a gente não bate-papo aqui, Claro. né? Aquela Tinha um conversa. dia em que eu fui sem noção. Não Era um- foi. Não? Não, foi aquilo é o oposto do sem noção. É uma Ai. leitura social perfeita. É verdade. Eu vou contar então e o pessoal avalia. É melhor você contar, porque Era um- senão eu vou contar a versão franca. Eram cerca de 2.500 pessoas, certo? E Dentre aí, elas, eu. a Aleixo estava lá. E aí tinha um fotógrafo fazendo as imagens ali e tal, de todos que falavam. E na minha vez, eu estou falando aquelas pessoas todas, feliz da vida, cumprimento, e estou lá, pá, pá, o moço tirando as fotos, né? E aí eu penso, todas as fotos eu estou de boca aberta, fazendo uma careta. Fiz uma pausa e disse assim, moço, por gentileza, faz uma foto legal. Parei. No meio do sermão. Eu achei ótimo. Não era sermão. Era uma apresentação para 2.500 pessoas. Você e qualquer pessoa na sua frente é sermão. Aí o que aquela multidão fez? Começou a aplaudir. Então, isso aí não é sem noção, porque você tem uma leitura tão perfeita da realidade que você sabe que pode fazer um negócio desse e não ser ofensivo para ninguém. É como você está ali, o pregador ele pode fazer uma piada e ser totalmente constrangedor, mas ele pode acertar exatamente na hora que ele fala a mesma frase e ser mais aceito que estava antes. Ele constrói um ambiente para fazer a gracinha. Eu consegui? Perfeitamente. Você olhou e já viu que a aceitação para aquilo estava perfeita. A leitura foi muito boa, A muito leitura pontual, boa. muito rápida. Exatamente. Isso, hein? Obrigada. Que isso, cara? Segue as dicas. Segue. Segue lá, Me arroba da segue- Leide Alves Não, para mais dicas. Exatamente. Me segue para mais dicas. Arrasta para cima. Telão, minha gente, vamos saber você aí de casa o que disse sobre ser sem noção. Claro, tinha que ser anônimo. Acredito que pessoas sem noção também não respeitam a opinião dos outros. Sabe aquela conversa que só o outro está certo? Os problemas dela são maiores. E concordo com o que passou na tela, ser um mau ouvinte. Nesse caso, o melhor é se afastar, não dá para conviver. Menina, a história ali de não respeitar a opinião do outro, eita, que isso já dá outra pauta também, né? Próximo programa. Porque é Pano algo pra manga. difícil pra gente. É difícil você ser contraditado. E tem uma diferença entre você manifestar respeito a uma opinião e você manifestar concordância à opinião. Uma pessoa educada, gentil e bondosa, ela discorda sem ofender. Ela discorda, mas valoriza o fato de que você também tem um cérebro. Exatamente. Você pensa. Ela, Então. não somente- ela valida também o outro. Exatamente. Você pode discordar sem ser violento. Exato. Agora, quem é sem noção, não. Sem noção, assim, existem dois tipos de pessoas. As que concordam com ele e as burras. Exato. É onde o sem noção ele se coloca, né? Ele se coloca sempre acima. Eu acho que esse é um ponto muito importante. O sem noção... E no fundo, sabia que eu acho que muitas vezes o sem noção ele tem um certo nível de sofrimento, porque é muito difícil também você não, os outros não validam, não é que os outros não validam, mas o sem noção ele sempre espera um tipo de feedback que às vezes ele não recebe e isso dá uma amargurada. Né? Ele espera um certo tipo de feedback, um certo tipo de servidão do outro para com ele. E se isso não vem, como ele se sente no direito de ser servido, o sem noção muitas vezes ele se frustra. Por aí. Ele não sabe o que é uma recompensa a longo prazo. Isso é muito interessante. Joga Deus na falou tela. disso. Quando você quiser ser aplaudido pelos homens, você já recebeu sua recompensa. Ou seja, você buscou uma recompensa tão imediata que aquela alegria durou 4 segundos. E às vezes você vendeu toda uma história, vendeu todo um valor que poderia voltar para você como significado. Pra você. Exatamente. Mais uma interação aí de casa. Agora, Tayane Anacleto. E aí, Aleixo? Boa tarde, estou rindo muito com vocês, a gente também, viu? Só para dizer que tem uma... Só para dizer que tem um marido sem noção. Eu sou o freio dele. Ei, minha gente, mas não tem uma hora que tem gente que é sem noção? E é muito engraçado. Mas acho que a gente Porque, casa olha, para isso. ela põe ali um kkk, né? Ela parece que leva numa boa. Meu marido ela leva não tem numa boa. filtro, não tem noção. Tem isso. Aleixo disse uma frase semana passada que foi incrível, assim, quando você disse. Às vezes você precisa respeitar, não o que a pessoa fez, mas quem ela é. É bem Se leu em algum lugar, é sua, porque agora eu tô... Eu acredito em expansão cognitiva. Todo eu o meu acho- cérebro está espalhado em muitos outros Eu cérebros. acho que essa frase é sua. Excelente. Você disse exata. E eu achei assim, uau, é isso, né? Ele é assim.
É Nós igual, somos como somos, igual no claro, Fala Povo. dispostos a aprendermos, mas assim, também não levar ferro e a fogo. A gente vai, em algum momento, agir sem noção. No Fala Povo ali, teve alguém que comentou sobre o pai dela no elevador, que gosta de puxar assunto, de conversar com outras pessoas, e viu uma ocasião ali, imaginou que estivesse grávida, e ele foi falar, né, sobre a gravidez dela. E às vezes é assim, tem algumas pessoas que são sem noção, né, sem saber, e quer saber do vizinho, onde é que vai, o que foi, não sei o quê, né, igual eu falei aqui no começo do programa. Mas às vezes são coisas assim que para puxar assunto, para, né, e claro, mantendo não aquele sem noção invasivo, desrespeitoso, né, um sem noção igual o caso que deve ser do marido dela, meio brisado, né? assim. Mas isso que você falou, né, que o Robson também falou, se a gente não leva em consideração quem a pessoa é e essas frases pontuais, a gente não vive. Porque você se amarra em tudo, tudo vira um grande problema para você, para o outro, você causa o tempo inteiro. Né? Então, acho que a gente vai entrar um pouquinho no que a gente pode fazer mais para frente. Não, mas... já está acabando o programa. Ah, então já vou falar agora. Que realmente Tem a noção do tempo. Boa, certo. A gente tem que fazer um pouco desse filtro, né? De não levar tudo como muito ofensivo, senão fica tudo muito pesado, né? Inclusive, quando o sem noção tem uma fala intencional de maldade, né? Então, vamos até relevar essa, é sem noção por ser sem noção. Você também, não é que você tem que aceitar, mas você tem que relevar, senão a tua vida vai ficar muito pesada, né? Você vai querer criar um embate para tudo e a gente tem que... Se eu te oferecer veneno, você bebe? Não. Não. Então, o outro pode te oferecer, você fala assim, cara, eu não vou ingerir. Isso não é meu, Não é teu. meu, isso não é meu, isso é teu, né? Então, putz, até não gostei, mas não vou ingerir. Porque senão fica tudo muito pesado. Teve um dia que, no movimento brusco, assim, uma menina pegou no meu braço e disse, vem, vem. Eu estava atrasada, obviamente. Vem, vem. Eu parei e disse assim, não faz isso. Não faz isso. Então, às vezes, você não precisa levantar a voz, não precisa reagir bruscamente, mas você chama o outro a atenção do que ele está fazendo, né? Mas não precisa, dali, mas dei um abraço e vida que segue. Tá tudo bem, não vamos fazer disso um problema, uma novela. Você ia falar, né, Alice? Mas fala agora depois da Marinalva. Pode ser que seja outra coisa. Marinalva, boa tarde. Leia, Binal, isso aí você não leu nenhuma? Vamos lá, Eu então, posso ler? Não, você está com a vozona, né? Deixa eu ver. Tem umas do YouTube que eu quero ler depois também. Viu? Tá bom. Pode ser que você não leia. Boa tarde, já vivi uma situação com uma visita sem noção. Sabe aquela visita que você não tem intimidade e já chega na sua casa e deita na sua cama? Eu sou uma pessoa que não tem jeito para chamar atenção e acabo sofrendo as consequências. Assiste um programa que nós fizemos Aprendendo a Dizer Não, tá? No nosso canal no YouTube ou no ntplay.com, tá? Ó, rapidinho, Tati, não briga comigo, viu? A Tati tá na direção hoje. Ela também. Ó, rapidinho aqui, ó. A Neuza falou o seguinte, ó, amo o programa, às vezes eu sou sem noção, acabei de descobrir com vocês. Aí tem outro dizendo aqui, ó, eu amo o programa Entre Família da Novo Tempo, é um programa legal, divertido, leve, eu assisto todos. Que legal, foi o Nildo que falou isso. E para fechar, a Maria falou o seguinte, ó, eu amei a frase do pastor Aleixo. Amo vocês, Darleide, muito feliz, Abinar, Abinar é lá do interior, Abinar, só risos, vocês são incríveis, obrigado. Ai, que amor, obrigada. Não, gente, Aleixo é o homem, sim, das frases, dos conteúdos. Quero aproveitar e convidar você aí da região de Hortolândia para ir todas as noites, até sexta-feira às 8 da noite, assistir esse homem na Igreja Adventista Dom Nasp Hortolândia, ou acompanhar pelo YouTube. Às vezes dá certo no YouTube, tem dado uns BO. Mas tem mais interação? Acabou. Eu acho que a gente falou muito hoje, meio sem noção. Eu já volto aí, é bem rapidinho. Espera aí. Sobra tempo para vocês, minha gente. Olha só, joga aqui na tela o nosso Anjos em Ação. Você sabe que é o projeto no qual a gente conta com você para Anjos da Esperança. O que eu disse, produção? Anjos em Ação. Anjos em Tá Ação. tudo certo. Tá tudo certo também, né? Você aí de casa, agir com a gente para fazer chegar cada vez mais longe a mensagem de esperança, de fé, que combina com alegria, que combina com saúde mental, com bem-estar, boas relações, família, amigos. É tudo isso que nós somos com um objetivo muito central, que é que as pessoas conheçam o Jesus que nós conhecemos. As pessoas conheçam o Jesus em quem nós cremos, que é o nosso Salvador. Mas para isso a gente precisa cada vez mais se aprimorar e com recursos que nos permitam chegar mais longe, fazer mais revista
Esperança, Novo Tempo, nós acabamos de publicar e estamos entregando, você sabe, nós vamos chegar daqui a pouco a 50 mil famílias atendidas com a revista Mente Feliz. E além dos outros materiais que nós temos disponíveis aqui na sua Novo Tempo, nós queremos mais programas, nós queremos mais diversidade de todos os temas aqui e isso se faz com os Anjos da Esperança. Tem gente carecendo conhecer Jesus. Faz o seguinte, você que é Anjo da Esperança, aquele abraço, muito obrigada. Você que ainda não é um Anjo da Esperança, liga pra gente no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Como assim, Darley, de ser Anjo da Esperança? Você vai ligar e pedir todas as informações possíveis, mas especialmente um Anjo da Esperança com a gente é aquele que é doador financeiramente, nos apoia em todos os projetos da Novo Tempo. Acredita que o que a gente faz aqui faz bem? Então, torne-se um Anjo da Esperança, você também. O nosso Pix é anjos@novotempo.com. Darleide, tem um valor estimado? É o que você tiver aí no coração e diga, eu vou ajudar vocês. Eu gosto de vocês, eu fui com a cara de vocês. Eu gosto da missão a que vocês se propõem. Pix anjos@novotempo.com. Combinado assim? Beijo pra você, continua com a gente. Estamos já no finalzinho do programa, por isso, muito obrigada. Muito obrigada por sua vinda hoje, Laura. Eu que agradeço, gente. É uma delícia estar com vocês. Gosto muito. E de coração. Obrigada. Me sinto muito querida aqui, vocês são ótimos. Eu Quando tiver adorei. outro tema parecido, Não, eu vou, a gente chama. eu vou fazer propor um mais sério, assim, porque ela tem um conteúdo sério também. A gente chama para essas pautas mais light, né? Obrigada, meu amor. Deus abençoe. Tá lá o Laura Caron, psicóloga das boas, minha gente. Fica a dica para você. Tem uma série de textos na Bíblia sobre a pior forma de ser sem noção. Muitas. Mas essa aqui, para mim, é a mais trágica, a mais dramática e que revela a pior e mais grave forma de não ter noção. O Evangelho de Lucas, capítulo 19, revela um dos raros momentos. A Bíblia não registrou muitos momentos assim, mas um dos raros momentos onde as lágrimas de Jesus escorreram a ponto de chocar todos os que estavam ao seu redor. Versículo 41, quando Jesus vê Jerusalém, ele diz, quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso agora está oculto dos seus olhos. E ele continua, pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão cerco por todos os lados, e vão arrasar você, matar todos os seus moradores. Não deixarão sobre você pedra sobre pedra. Agora, olha a maneira como ele termina. Porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio te fazer uma visita. É a pior forma de ser sem noção, é não ver a oportunidade que Deus está oferecendo. Em algum momento da sua vida, você pode ter ouvido uma frase que diz assim, olha, é melhor você dar uma chance para Jesus. Mas essa é uma frase meio sem noção. Porque nenhum de nós dá chance para Jesus. Jesus não é aquele que pede chances para os pecadores. Jesus veio ao mundo para oferecer uma chance aos pecadores. Jesus não veio para cá para dizer assim, os melhores serão salvos. Não, porque se os melhores fossem salvos, todos aqueles que se perderam tinham uma boa história para se justificar. Ninguém que estará salvo pela eternidade o estará porque não pecou. O pecado não é causa de perdição. E Jesus deixou isso bem claro, como também as nossas boas obras não são causa de salvação. Jesus também deixou isso bem claro. A causa que nos leva para a eternidade ou nos tira dela é a aceitação ou não da chance que ele ofereceu. Todos que estarão vivendo eternamente pecaram, mas eles aceitaram a graça oferecida que os transformou. E todos que estarão de fora também pecaram. O que eles fizeram foi não aceitar a graça que foi oferecida e isso fez eles permanecerem como estavam. Nós somos responsabilizados por aquilo que fizemos com as chances que Deus nos deu. Jesus olhou para Jerusalém e falou, eu vim para cá e nenhuma cidade, nem Sodoma, nem Gomorra tem na sua conta o fato de ter assassinado o Filho de Deus. Enquanto os habitantes de Jerusalém tinham horror aos sodomitas, eles cometeram como cidade o maior crime de toda a história. Assassinar e gritar crucifica-o para o seu Criador. Jesus chora por uma cidade sem noção. Mas ele não fez isso só uma vez. E se você nesse momento está se sentindo distante da realidade de Jerusalém, escuta essa frase, ela está em Apocalipse capítulo 3, quando Deus se refere à igreja do seu tempo.
A igreja que fala do seu tempo é o seu e o meu. Rico sou e de nada tenho falta. Aí Jesus fala, você não sabe que você é miserável, sim, pobre, cego e nu. Você não está se percebendo. Mas olha, ser pobre, ser cego e ser nu para Deus não é problema. Porque Ele tem colírio, Ele tem riqueza e Ele tem vestes. O problema é, não sabes. Ser cego pode não ser tão perigoso quanto é ser cego e não saber. Porque se não sabe, vai atravessar a rua. Estar nu não é perigoso se você estiver trancado no banheiro. Mas sair numa avenida ao meio-dia é terrivelmente perigoso. Eu não quero saber de como eu estou, completamente sem noção. Eis que estou à porta e bato. Essa frase não é fofa, essa frase é dramática, porque se ele está batendo, ele está do lado de fora. Ele se refere a alguém que gostou da bexiga, da música, do bolo, do suco e nem notou que aquela festa não tinha um aniversariante presente. Deus está chamando você hoje para ter noção da salvação, ter noção das chances que lhe são oferecidas, ter noção de que o sangue dele foi derramado para você e de que ele não te deu um amanhã. Ele prometeu um amanhã feliz, mas o dia de abraçá-lo e aceitá-lo é hoje. Maravilhoso. Vida e saúde vem aí, chegando. e o tema de amanhã? Pois é, hoje Vida e Saúde fala sobre aspectos emocionais da menopausa. E no programa de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre atividades esportivas e superação. Uau. E aí? Vamos falar sobre superação, é bom, hein? A gente falar sobre superar os próprios limites e tal, né? Vai Bora ser lá então. bom demais. Beijo, meus Atenção. amores, até amanhã às 2h30 da tarde ao vivo. Se Deus quiser. É uma Valeu, minha boa gente. semana cheia de noção.